Agora são 9 horas da manhã com mais 18 minutos. 9 com 18. Estamos de volta. Já uma pancadinha de chuva leve, graças a Deus, né? Nesta manhã de sexta-feira. Deixa eu ver a temperatura aqui, a quantas anda, porque começamos com 19 graus. E acredito que ela já tenha mudado, com certeza. 22 graus agora marcando na Rua Manuel de Brito. Esta segunda hora do programa é para o Clean Laboratório, 40 anos. Muito obrigado por fazer que a nossa história seja uma verdadeira experiência de amor pela vida. Também o SUS Incorporador, há mais de 15 anos, concretizando sonhos e oportunidades. Vamos conversar então com Eliandro Bonese, que é candidato a conselheiro tutelar no município de Vacaria. Eleições dia 1º de outubro, viu, gente? Falta uma semaninha, pouco mais de uma semana, para termos as eleições unificadas para conselheiro tutelar. O Eliandro Bonese concorre com o número 10. Ele que está conosco aqui, né? Olha, essa camisa pesa 10, né? É. Pelé foi 10, então. Eliandro Bonese é nosso colega de rádio aí também. Quero cumprimentá-lo, tem 10 minutos também, como os demais candidatos, para trazer aí, expor as suas ideias, por que está concorrendo, enfim. Bonese, bom dia. Bom dia, Miro. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Esmeralda, Roma, Jéssica, todos que fazem parte desta grande emissora de comunicação regional. Uma alegria poder estar aqui, Miro. Muito obrigado, Bonese. Bom, é claro que dizendo para você fazer uma apresentação, vão dizer, mas todo mundo conhece o Bonese e tal, mas gostaria que você, como candidato, se apresentasse. Sem dúvida, eu sou Eleandro Radamés Bonese, tenho 50 anos completados esse ano, Opa, meio século meio de vida. século. Que coisa, né? O tempo passa. O tempo Rápido passa. demais. Eu sou profissional do rádio desde 94. Agora, no ano que vem, vai fazer 30 anos de rádio. 30 É uma anos. história de vida, né? E moro em Vacaria desde 2003, quando vim para cá para inaugurar uma emissora. Depois desse período, fiquei mais um bom tempo também trabalhando nesse mesmo segmento aqui na cidade. Desde 2012, eu e a minha esposa Carol, nós temos uma pequena empresa da área da comunicação. A gente constrói e faz personalizados. E desde 2012 também, o Senhor Jesus Cristo me encontrou. E em função disto, nós estamos trabalhando também na seara do Senhor desde 2012, no final de 2012, quando conhecemos a Cristo. 11 anos já. 11 anos. 11 anos. É uma história. O que ele motivou? Qual é a maior motivação, Bonese, para você decidir, bom, vou colocar meu nome à disposição para ser candidato a conselheiro? Sabe, Miro, a gente falava rapidamente antes de iniciar essa participação, de que eu sempre nutri no coração um dia poder participar dessa condição Uhum. de conselheiro tutelar, né? Me colocar à disposição. Mas sempre quando chegava a época, já estava acontecendo o pleito. Então eu nunca tive assim o tempo hábil de participar do edital desde o início. Aprove ao Senhor este ano que isso acontecesse, numa reunião inclusive da MEV, da Associação dos Ministros Evangélicos de Vacaria. O pastor Paulo, presidente, trouxe a possibilidade, colocou-se que era importante que a MEV tivesse um representante dentro do Conselho Tutelar. Aí então eu coloquei ao grupo o que acabei de dizer da minha vontade. Então, por aclamação, e todos concordaram, então a gente se colocou à disposição, dentro de um querer e um mover de Deus. E aí, então tudo foi acontecendo de uma maneira que nós hoje estamos aqui. Uhum. Esse trabalho que você faz no rádio, faz agora também, como você disse, né, servindo a sua crença religiosa, isso lhe traz uma experiência em que sentido para ser conselheiro, Bonese? Olha, no meio rádio, quando comecei a fazer as entrevistas e ir na unidade móvel, eu estive em muitos lugares. Isso nos dá uma oportunidade É, tanto de conhecer, né? você sabe do que a gente está falando e os ouvintes vão ter uma noção disso. Por muitas vezes a gente teve em residências, bairros, em situações, em instituições e vimos muitas vezes o olhar da criança ou da pessoa, do jovem, da família, no olhar, muitas vezes até nem falando, nem utilizando das palavras, mas no olhar um pedido de socorro.
E muitas pessoas, neste momento, precisam apenas de um abraço, de uma palavra de incentivo, Um olhar de um diferente. conforto. E quando falamos em meio rádio isto, mas agora falando em relação à Igreja de Cristo, onde nós estamos, desde 2014, quando iniciamos as rondas solidárias, então tem uma ronda na segunda-feira, uma ronda na quarta, intercalado esses dias, nós encontramos muitas situações nas ruas. Miro, teve um momento que isso, eu creio que foi até notícia, onde nós encontramos um casal que a mãe, a jovem estava gestante, e nós ali já nos deparávamos com esta situação de nos perguntar o que será desta criança quando ela nascer. É porque viviam em situação de rua, em situação de drogadição, Olha só. tanto o homem quanto a mulher. Esta criança nasceu e nós encontramos novamente o casal na rua, enquanto os pais estavam buscando saciar o seu vício, aquela criança no colo daquela mãe. E então entramos no carro e nós nos olhávamos e nos perguntávamos o que nós podemos fazer para que esta criança não fique nesta situação. A gente fica muitas vezes de mãos amarradas e buscando do Senhor, fortemente, Uma orando resposta. naquele carro. Estávamos num grupo de 5 pessoas no carro e nós oramos naquele momento, pedindo a Deus que alguma coisa acontecesse para que aquela criança não ficasse naquela situação. E graças a Deus, o Senhor enviou homens e mulheres do conselho tutelar e intervieram naquela situação. E a criança foi removida dos braços dos pais e levada para a casa-abrigo. Eu creio que até este momento deve estar na casa-abrigo ou encaminhada para a adoção, porque os pais, infelizmente, Não tem estão na condições. mesma situação. Não é que não tivesse oportunidade de, muitas vezes, eles saírem daquele estado e ir para uma comunidade terapêutica, até porque já foram, mas acabam voltando para a mesma realidade, porque quando voltam não encontram outra situação, senão a mesma situação. E aí, então, isto, né, acaba nos movendo, dizendo, bom, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso contribuir a mais? Nos colocar à disposição e dizer, eis-me aqui, né, para a comunidade. Eu estou aqui à disposição para tentar contribuir para que estas situações que foram ditas aqui não se repitam. Por mais que a gente veja que é uma visão assim, é um ideal, mas a gente caminha em busca de ideais, né? A gente se move por ideais. E enquanto a gente pode fazer um pouquinho que seja, é um pouquinho que a gente consegue alcançar alguém. Como levar essa realidade à comunidade nesse momento em busca do voto, que não é obrigatório, né? A gente sabe do desconhecimento que muitas pessoas têm em relação ao conselho. O que você está fazendo nesse sentido, Bonese? Sabe, ontem mesmo eu conversava com um pastor e me dizia assim, eu nem sabia que tinha a eleição do Conselho Tutelar. Não sabia que tinha e também não sabia que você era candidato. Então, eu penso o seguinte, graças a Deus está se fazendo bastante atividades para mostrar, para avisar que existe esta eleição, ou melhor, esta escolha dos novos membros do colegiado do Conselho Tutelar. É muito mais que só votar, né, Bonese? É muito mais, é uma responsabilidade social, o que nós estamos falando agora. Quando um conselheiro vai até uma residência ou vai atender uma determinada situação, não é uma única pessoa que está indo, é uma comunidade que está indo. Porque você já deve ter escutado essas expressões, que o conselho não faz nada, que não é atuante. Na verdade, não é nada disso, não. O conselho faz, sim, tem um trabalho relevante na sociedade, porque ele é uma ponte que liga as leis através do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura direitos desde a saúde, educação e toda uma rede de envolvimento para cuidar, para dar atenção para esta criança e também para o adolescente. Então, o conselho é esse elo que faz esta ponte. Então, quando a comunidade ela diz isso, que o conselho não faz nada, é porque muitas vezes está desinformado desta situação. Então, é um trabalho relevante e eu convido você a se somar às pessoas que estão colocando o seu nome à disposição deste pleito. São 9 pessoas. Tem o meu nome e mais 8 senhoras que estão neste mesmo propósito. Ontem mesmo esteve aqui a irmã Edna, quero mandar um abraço para ela, que ela citou meu nome aqui, e depois você também fez o mesmo. Eu agradeço. Eu comentava com a irmã Edna e falei na sexta-feira passada, quando
fomos apresentados à rede que lida diretamente com as crianças, de que entre aquelas senhoras que estão ali, talvez em relação a currículo, eu seja o menos capacitado, porque eu não tenho formação em nenhuma área social, acadêmica. Uhum. A minha formação é de ir e contemplar e ver e tentar fazer alguma coisa. Eu não tenho formação nessa área. A minha única formação acadêmica é da área do direito, que não exerço também. Uhum. E a minha formação profissional é essa de comunicação há bastante tempo. E a gente vai com essa ideia, com um ideal, com um propósito de tentar fazer alguma coisa para o bem de alguém. É uma vocação, viu? Pode ter certeza disso, muito além de ser apenas conselheiro. Por que votar no Eliandro Bonesi, com que número, como a gente já citou o número 10, mas por que votar no Eliandro Bonesi dia 1º de outubro? Eu procuro ser a mesma pessoa todos os dias. Que bom. Eu já sei, sabe, Miro, eu já fui uma pessoa assim arrogante, prepotente, eu achava A gente assim... vai se melhorando, né, Bonesi? Eu fui um ser humano ruim. Eu fui. E quem não é? É. Né? Nós temos uma raiz má. Se a gente não cuidar disso, o maligno que existe toma conta. Uhum. Então nós temos que todos os dias nos disciplinar, todos os dias buscar o Senhor, todos os dias orar ao Senhor, todos os dias buscar através do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos moldando e nos transformando. Então, por que votar no Eliandro Bonesi? Porque eu procuro ser a mesma pessoa todos os dias, em todos os momentos. Você vai encontrar o Bonesi aqui na rádio, lá na igreja, na rua, e vai buscar sorrir, vai buscar fazer alguma coisa. Você não vai sair da presença de alguém com a presença do Espírito Santo da mesma maneira. No mínimo, com um sorriso você vai levar, no mínimo com a paz do Senhor você vai ter. Então, votar no Eliandro Bonesi é votar numa pessoa do bem, uma pessoa que está disposta, comprometida e que vai tentar fazer um pouquinho a mais para o bem das crianças e dos adolescentes, juntos com todos os com o colegiado e senhoras que serão eleitas também no dia 1º. Então, no dia 1º de outubro, faça um convite, uma convocação, saia de casa, busque a tua urna, teu local de votação e exerça o teu direito, votando no 10, acreditando em Eliandro Bonesi. Ok. Sucesso para você também, é o que eu desejo. Bonesi, muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia. Eliandro Bonesi, nosso entrevistado, concorre com o número 10 no dia 1º do mês de outubro, também deu o seu recado aqui no programa Fala Cidade. Vão ficar faltando 5 candidatos agora, de segunda a sexta-feira da próxima semana, porque são 9, né? E o Bonesi é o único homem aí que está colocando o seu nome. A Jéssica Turmina Ciota vai estar conosco na segunda-feira. Roma, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Continuamos ali na gravação, Miro, vamos chegar aqui pertinho aqui. Eu falava com o Neto, porque vocês, quando vão entrevistar, a gente, quando vai entrevistar, é uma coisa. Agora tá do outro lado, ser entrevistado é diferente. Muda tudo. Completamente. Porque quando a gente entrevista, nós temos o papel de fazer a pergunta e a responsabilidade fica com quem está respondendo. Agora, Miro, quanto tempo faz que está no rádio? Eu mais ou menos como você, já 30 e um pouquinho mais, 37 anos, fez agora em fevereiro desse ano. Fevereiro também. Anos. Fevereiro, fevereiro também. Comecei em fevereiro de 94. Ainda comecei ali no Edifício Centro Liberal, e na época era Rádio Cidade, o nome fantasia Rádio Cidade, né? E depois, graças a Deus, voltou com o nome original Rádio Esmeralda. Mas é uma profissão que nos leva, ao longo da vida, a ganhar experiência em vários setores, né? Em todos, né? Porque a gente acaba indo em todos os meios da sociedade. E você veja, Bonesi, que como você falou na entrevista na rádio, né? Do conhecimento que você... E como você aprende indo aos bairros. Isso eu fiz por algum tempo, em outras emissoras também. Você fez isso, e como a gente ganha o carinho das pessoas entrando na casa delas, conhecendo a realidade de cada uma. Verdade. Né? Ser radialista ou trabalhar no meio de comunicação é um sacerdócio? Eu diria que sim, viu? Porque eu comparo muito com guardadas as devidas proporções, com a profissão do médico. O médico não tem hora, ele tem que ter amor pela vida das pessoas, tem que entender os outros. E nós, quando você se defronta com realidades às vezes bem adversas, é que você se coloca no papel do outro. E isso a gente só consegue ver, não que qualquer uma outra profissão não tenha que se preocupar com o próximo, mas no rádio você tem uma ideia direta porque você lida com a dor muitas vezes, com as alegrias também, mas muito com a dor. Eu vi situações muito
complicadas, de morte mesmo, que você deve ter presenciado isso na Muitas sua vezes. função. Então isso a gente, eu diria assim, Tem que que é uma engolir o obrigação choro e ir mesmo. para frente, né? É verdade, é verdade. Mas o ruim, eu lembro de uma cena, não vou citar o nome aqui, de um amigo, que ele morreu num acidente, há muitos anos atrás. E a gente tinha uma amizade muito grande. E quando eu cheguei lá, eu não sabia que era ele do acidente. Quando eu me deparei, ele estava preso às ferragens. Aquilo me deixou. Olha, eu não consegui fazer a matéria, viu? Sinceramente. Miro, muito obrigado. Sucesso. Deus te abençoe a ti. E Amém. falando contigo, todo o pessoal, a equipe da Rádio Esmeralda, parabéns por esse estúdio, parabéns por tudo que está acontecendo através de vocês, que, né, que tem um compromisso de levar boa informação de uma maneira séria e comprometida. Obrigado você de ter vindo na Rádio Esmeralda, né? Você que é da casa aqui, né? Sempre está aí com a sua igreja, a Igreja de Cristo. E desejar, Bonês, que você tenha sucesso, porque são de pessoas como você que a gente precisa, né? Como você citou na entrevista. Tem lá mais 8 candidatos. Sim. Então que as pessoas escolhem, tenho certeza que todos que estão ali, se estão ali é porque têm capacidade. Então, desejar que você tenha sucesso na sua caminhada, viu? Tudo bem, obrigado pessoal, Deus os abençoe. Foi uma alegria poder estar aqui na Rádio Esmeralda e agora, dia 1º de outubro, hein? Saia de casa e faça exercer o teu direito ao voto. Eleja o conselheiro tutelar. E a gente está à disposição, número 10. Deus abençoe. Grande abraço. Valeu, Obrigado. Vanessa.